E aí, galerinha, gostando da nossa semana de esquenta para a Secretaria de Educação? Pois é, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que a gente está revisando mediante exercícios da própria banca Quadrix. Nesta quarta e última aula nessa semana em que a gente está ofertando esse conteúdo aí gratuitamente para vocês, a concordância verbal, outra pedra no sapato. Nessa aula, nessas dicas, você vai perceber que na concordância verbal vale aquele ditado: escreveu, não leu, o pau comeu. Vale o que está escrito e você vai entender direitinho do que eu estou falando, acompanhando esses exercícios aí. Se você ainda, pelo amor de Deus, ainda não está no grupo de WhatsApp, clica aí no link da descrição, entra lá no grupo do WhatsApp para você acessar os materiais pertinentes a essa aula, beleza? Fico por aqui, vejo você lá na aula. Fui! Muito bem, estamos de volta, continuando aí a nossa parte de revisão mediante exercícios para você que vai fazer prova para a banca Quadrix. Vamos falar um pouquinho agora sobre concordância verbal, um dos aspectos também muito importantes que cai com boa frequência em provas da banca. Então acompanhe aí comigo, vamos lá. Antes de começar os exercícios em si, eu trouxe aqui alguns elementos teóricos para a gente recordar. Primeira coisa é isso aí, essa é a regra geral. Apesar de a regra geral ser a regra mais simples, é a que mais aparece em prova e, curiosamente, é a que a gente mais erra. Isso porque a nossa forma de lidar com essa regra geral muitas vezes não é a forma adequada. Isso porque temos a natural tendência de pensar a gramática pelo sentido, pela interpretação. E isso pode eventualmente gerar problemas no momento da prova. Acompanhamos então, eis aí a regra geral, que afirma que o verbo concordar em número de pessoa com o sujeito a que se refere. Então, quando eu tenho o noticiário da imprensa, do rádio e da televisão, darão o apoio necessário. E a participação de juízes e deputados nas discussões pertinentes às mudanças legislativas ajudaram os que tinham dúvidas. O que eu quero é que você me diga, essas frases em termos de concordância verbal estão corretas ou não? Se for o caso, você pode dar pausa e verificar. E aí, tudo certinho? Tudo beleza? Claro que dão. Tome cuidado. Veja, quando você fala o noticiário da imprensa, do rádio e da televisão darão o apoio necessário, está errado. Não é darão. O correto é dará. E eu te mostro por quê. Quando a gente faz a concordância, a nossa tendência é interpretar a informação. Só que no fundo, você deve observar a estrutura. Darão, do jeito que está aí, está errado. O correto seria simplesmente dará. O noticiário da imprensa, do rádio e da televisão dará o apoio necessário. Semelhantemente, quando eu digo a participação de juízes e deputados nas discussões pertinentes às mudanças legislativas ajudaram os que tinham dúvidas, também está errado. Não é ajudaram, e sim ajudou. E por que essas frases estavam com cara de corretas quando na verdade estão erradas? Porque a gente esquece um detalhe. De fato, a regra geral nos diz que o verbo concordará com o sujeito, mas não é com todo sujeito. É especificamente com o núcleo do sujeito. Tá aí o detalhe que os gramáticos não dizem de maneira clara. Os gramáticos, de fato, trazem a regra geral dizendo que o verbo concorda em número de pessoa com o sujeito a que se refere. Só que nenhum deles tem essa preocupação de dizer que não é com o sujeito em si, e sim com o núcleo do sujeito. Isso explica, então, voltando aos nossos exemplos, isso explica, então, porque no contexto é dará. Eu concordo justamente porque o núcleo do sujeito é noticiário. Por isso eu deixo no singular. Semelhantemente, eu devo dizer ajudou porque o núcleo do sujeito é participação. E aí talvez alguém indague, mas espera lá, Wagner, a imprensa ela não vai dar apoio? E eu direi, vai. O rádio e a televisão também não vão apoiar? E eu direi, vão. Então, professor, a imprensa, o rádio e a televisão darão um apoio. Não é assim, não? Não. De fato, se você pensou dessa maneira, o seu raciocínio, a sua forma de interpretar, de apreender a informação está correto. Todo mundo vai ajudar. Mas, conforme disse, quem é que afirmou que a concordância é feita com aquilo que você entende? Mais do que nunca aqui na concordância verbal, vale aquele ditado: escreveu, não leu, o pau comeu. É verdade, aqui não vale o que você está entendendo, vale o que está escrito. Eu sei que a imprensa e o rádio e a televisão vão ajudar, mas no final das contas, quando eu escrevi essa frase,
O núcleo é justamente a palavra noticiário. Por isso é com ela que eu devo efetivamente fazer a concordância. E talvez alguém pense, professor, mas por que eu não posso concordar usando imprensa, rádio e televisão? O problema dessas palavras é o seguinte: observe que essas palavras estão preposicionadas. Veja, da imprensa, do rádio. Acontece, e aí vem a parte importante para você guardar, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. E por que o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado? Porque a preposição é o crachá de um subordinado. Todo termo subordinado trabalha para alguém, todo termo subordinado todo termo preposicionado trabalha para alguém, todo termo preposicionado se subordina a alguém. Muito frequentemente o termo preposicionado é acessório de alguém. Acontece que o sujeito junto com o predicado são as funções sintáticas essenciais. O que quer dizer que o sujeito ele pode possuir acessórios, mas ele não pode ser um acessório. Por isso que ele não pode ser preposicionado. E é exatamente assim que você vai identificar, por exclusão, o núcleo sujeito. No meio daquela bagunça toda de informações da frase, você deve buscar justamente qual entre aqueles termos não está preposicionado. E normalmente o núcleo sujeito aparece no início da construção do sujeito. E conforme disse, ele não vem preposicionado. E é por isso que eu não posso usar a imprensa como núcleo do sujeito. Da mesma forma, observe que rádio também está preposicionado. Por isso, eu sei que ele não é o núcleo do sujeito. Na verdade, ele é o acessório que trabalha para o núcleo do noticiário. É o noticiário da imprensa, noticiário do rádio, noticiário da televisão. São 3 acessórios que se referem ao mesmo núcleo noticiário. Já na segunda construção, o que aconteceu foi um problema também de contaminação. Veja que na estrutura você tem lá juízes, deputados, discussões, mudanças, os, tinham, dúvidas. Tudo em volta do verbo está no plural e a gente tem a impressão de que o verbo também, por contaminação, deve ir para o plural. O que importa o que está ao lado do verbo? O que importa é que é no núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito é participação, é com esse núcleo que eu devo concordar. Portanto, a participação ajudou. Veja que os outros termos que aparecem são termos preposicionados de juízes e deputados, fica subentendido de juízes e de deputados. Nas discussões, nas a preposição em com artigo as. As mudanças, essa crase aí indica a preposição a com artigo as. Esses termos todos são preposicionados. O único que tem condições de atuar como núcleo do sujeito, de fato, é participação. Por isso que é com ele que eu concordo no final das contas. Outras situações, veja aí, deve-se tomar assim possível todas as providências necessárias e o conjunto de fatores desfavoráveis a que está exposto vários setores do agronegócio tem causas tanto internas quanto externas. De novo, eu quero que você verifique direitinho se essas frases estão corretas quanto à concordância verbal. Se for o caso, se você quiser, dê pausa e verifique. E aí, verificou? Tudo certinho? Vamos lá, de novo, erradinho, cuidado com estruturas de voz passiva, não é deve-se tomar assim possível todas as providências, aliás. Semelhantemente, o correto é devem-se, no plural, devem-se tomar todas as providências. Muito cuidado com essas estruturas em voz passiva sintética ou pronominal. Da mesma forma, na frequência, o conjunto de fatores favoráveis a que está exposto. Gente, eu sei que aqui por um momento você reconhece aquele que em aqui como um pronome relativo. Esse relativo retoma antecedente conjunto. E por um momento você acha que o conjunto está exposto. Nanananinha. Veja que esse a que aparece com aqui é uma preposição. Então esse termo ele não pode estar atuando como sujeito. Na verdade, quando eu vou buscar saber quem é o sujeito, eu percebo que a concordância está errada. Não é está exposto, e sim estão expostos. E aqui, qual é o cuidado que você deve tomar? Tome muito cuidado, preste muita atenção com estruturas invertidas. Cuidado com as inversões. Em ambas as situações, o erro aconteceu por conta da inversão. Primeiro apareceu o verbo para depois aparecer o sujeito. Veja que foi exatamente isso que aconteceu em ambas. Quando, no caso, vamos observar as estruturas direitinho, veja que aí, devem se tomar, assim que possível, todas as providências, porque o sujeito é o sujeito passivo, todas as providências. Todas as providências devem ser tomadas. Tome muito cuidado com essa história. Apareceu o pronome ser, meu amigo.
Estamos de olho, isso pode ser voz passiva. E agora, Mister Embry, você lembra como não errar a concordância? Lembra que a gente já falou dessa questão do pronome ser? Fica de olho. Muito frequentemente, quando você tem essas frases nas quais você não sabe o que dizer, quem pratica a ação é o caso. Quem é que deve tomar as providências? Não sei. Veja que o verbo tomar, que é o verbo principal que manda na locução, é transitivo direto. Quem toma, toma algo. Toma o quê? Providências. Nessas situações em que o verbo é transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, bitransitivo, né? O ser é pronome apassivador, partícula passivadora, o que quer dizer que o sujeito passivo vai aparecer depois. Por isso é que você tem que tomar muito cuidado, porque como a estrutura está invertida, o sujeito passivo aparece depois, a gente esquece de fazer a concordância. Tome muito cuidado para você não errar esse detalhe aí. Semelhantemente, na outra situação, o erro também foi por conta da inversão. Veja que no final das contas, eu devo dizer, estão expostos porque o sujeito é vários setores, cujo núcleo é setores. Então, vários setores do agronegócio estão expostos ao conjunto de fatores desfavoráveis. Então, tome muito cuidado. Em concordância, tome muito cuidado com a sequência de termos na frase. As inversões frequentemente são utilizadas pelo examinador para induzir o candidato a errar. Então, tome bastante cuidado com isso. Bom, vamos lá para o primeiro item, né? Já recordamos de alguns pressupostos. Vamos ir para o primeiro item. Temos aí, a forma verbal começa está flexionada na terceira pessoa do singular porque concorda com a expressão antecedente, a fase linguística. Eis o trecho. A linguagem compreende duas fases. A fase pré-linguística, quando a criança usa fonemas e vocalizações geralmente chamadas de balbucio, até mais ou menos o primeiro ano de idade, e a fase linguística, quando começa a usar palavras isoladas com compreensão, evoluindo para um nível maior de complexidade expressiva. E o item está dizendo que a forma verbal começa, está flexionada na terceira pessoa do singular, porque concorda com a expressão antecedente, a fase linguística. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí? Certinho? O item está dizendo que essa forma verbal começa, está concordando com a fase linguística. É isso mesmo? Ora, aqui quando você lê a frase, veja que você está dizendo, a linguagem compreende duas fases. A fase pré-linguística, quando a criança usa fonemas e vocalizações geralmente chamadas de balbucio, até mais ou menos o primeiro ano de idade. E a fase linguística, quando começa a usar, é a fase linguística que começa a usar palavras isoladas? Não, não é. Quem começa a usar palavras isoladas é a criança. Outro elemento estrutural que você pode utilizar aqui para confirmar o raciocínio é a presença desse quando que está. Veja que eu estou dizendo, ó, a frase pré-linguística, quando a criança usa fonemas. E depois a fase linguística, quando, tá vendo? Que há uma repetição da estrutura, quando a criança usa fonemas. Isso me permite então subentender quando a criança começa a usar palavras isoladas. A própria construção da frase já nos ajuda a perceber aí que a referência é a criança, não a fase linguística. Portanto, o item é um item errado. Tome cuidado então com essas construções aí um pouco mais longas, elas são utilizadas pelo examinador para induzir o candidato a errar. Vamos para a próxima? Eis aí. No que se refere à correção gramatical e à coerência das substituições propostas para vocábulos e trechos destacados do texto, julgue o item. Estão por incluem-se. O item está sugerindo trocar estão por incluem-se. Eis o trecho. Entre os tratamentos mais procurados estão os implantes e as lentes de contato dental. E o item sugere trocar estão por incluem-se. E aí, rola? Dê pausa e verifique. E aí, certinho? Beleza? Do jeito que o item sugeriu, vai ficar assim, ó. Entre os tratamentos mais procurados, incluem-se os implantes e as lentes de contato dental. Certinho? Certíssimo. Veja que você, no caso aí, novamente, tem voz passiva sintética ou pronominal, mas desta vez a concordância está correta. São incluídos os implantes. Implantes é sujeito passivo, vai gerar, no caso, a concordância no plural. Já que temos aí, no caso, o sujeito no plural, verbo no plural, certíssimo. Agora, se o item tivesse sugerido inclui-se os implantes, aí de fato estaria errado. É incluem-se os implantes, ou seja, a sugestão do item é uma sugestão correta. Vamos para mais uma? Eis aí.
As formas verbais tem e retém estão conjugadas no presente do indicativo e concordam em número e pessoa, respectivamente com os sujeitos a saúde bucal e o aparelho. Eis o trecho. Estudos científicos também comprovam que a saúde bucal tem íntima relação com a saúde geral, pois a boca interage com todas as estruturas do corpo. E o segundo trecho. Quem usa aparelho ortodôntico deve se preocupar mais com a limpeza dos dentes e da gengiva e o uso do flúor, pois o aparelho retém muito restos de alimentos. E o item está dizendo que essas formas verbais tem e retém estão conjugadas no presente indicativo e concordam em número e pessoa, respectivamente com os sujeitos a saúde bucal e o aparelho. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí? Deu certinho? Bom, de fato, eu devo verificar qual é, já que o item está dizendo que existe concordância entre tem e retém e estão concordando justamente com a saúde bucal e o aparelho, quer dizer que essas expressões então atuam como sujeito para esses verbos. São sujeitos, o núcleo do sujeito especificamente, que gera concordância, lembra? Então o que eu devo fazer é conversar com cada um desses verbos para saber se efetivamente o sujeito é aquele indicado. Então, façamos isso agora. Eis aí, no caso aqui da forma verbal tem, vou atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem ou o que tem íntima relação com a saúde geral? Justamente a saúde bucal. E lá embaixo, quem ou o que retém muito restos de alimentos? O aparelho. Então, de fato, percebemos que saúde bucal efetivamente é o sujeito de tem, por isso gera concordância no singular, e aparelho é o sujeito de retém, também gerando a concordância no singular. Vale lembrar, se fosse no plural, haveria circunflexo, tanto em tem quanto em retém. O fato é que as referências de sujeitos estão corretas, portanto, o item também está correto. E perceba que até aqui o examinador da banca Quadrix está sempre focando na identificação do núcleo do sujeito e está indagando você se a concordância é feita com base, né, em tal palavra ou coisa assim, se o verbo está flexionado ali concordando com aquela tal palavra, que deve ser o núcleo do sujeito. Ou seja, basicamente o que o examinador está fazendo aqui é explorar a regra geral de concordância. Por isso é que a gente tem que sempre ficar de olho e buscar saber quem é o núcleo do sujeito. Vamos para a próxima. Eis aí, ó. Nas orações não basta, e é preciso, a flexão verbal na terceira pessoa do singular justifica-se porque o sujeito de ambas é oracional. Eis o trecho. Isso acontece porque atualmente não basta alcançar bons resultados, é preciso saber falar sobre eles. E o item está dizendo que nessas orações não basta e é preciso, a flexão da terceira pessoa do singular justifica-se porque o sujeito de ambas é oracional. É isso mesmo, dê pausa e verifique. E aí, certinho, beleza, numa boa? Bom, aqui veja que o próprio item já está falando que o sujeito é um sujeito oracional. Que é isso, minha mãe? Ora, um sujeito oracional nada mais é do que uma oração que atua como sujeito. É um sujeito com verbo dentro, é um sujeito na forma de oração. Oxe, e pode? Pode, não há problema. As chamadas orações subordinadas nada mais são do que orações que atuam exercendo as mesmíssimas funções sintáticas que a gente vê normalmente nas análises, como por exemplo a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, a função de adjunto adverbial, elas podem ser exercidas sim por orações sem nenhum problema. Neste caso, o item está sugerindo aí que você tenha sujeito oracional, ou seja, que o sujeito é uma oração. Então, vamos testar as estruturas que aparecem lá para conferir se é isso mesmo. Veja aqui no contexto, então, quando ele diz aí, não basta alcançar bons resultados. Quem será o sujeito de não basta? Quem ou o que não basta? Está aí o verbo, não é isso? Cadê o sujeito? Quem ou o que não basta? Em princípio, já que o item sugeriu, seria todo esse trambolho na sequência. E lembra quando um item sugere ou quando você desconfia que um trambolho, que uma oração está exercendo uma função, o que você deve fazer? Tira o trambolho de lá e no lugar coloque isso. Analise a estrutura simplificada, que a função do pronome isso valerá para o trambolho que você substituiu. Então, vamos ver como é que vai ficar. Fazendo então a substituição, ficaria assim, ó. Não basta isso. E aí eu pergunto para o verbo, quem é o sujeito? Quem ou o que não basta? Isso não basta.
a estrutura está invertida, né? Tá? Não basta isso, mas na ordem direta ficaria isso não basta. Eu acabo de perceber que o pronome isso atua de fato como sujeito. Vale para o pronome, vale para o trambolho. Esse trambolho que aí está, de fato, é o sujeito e dentro dele existe alcançar, que é verbo, ou seja, isso é uma oração. Sujeito oracional é o que nós temos exatamente como o item falou, só que agora a gente tem que conferir a segunda construção. É preciso, mais à frente então temos, é preciso saber falar sobre eles. E o item está dizendo que é preciso, tem sujeito oracional. Então, vamos lá. Eu vou buscar saber aqui quem é o sujeito, quem ou o que é preciso. Quem é o sujeito desse verbo aí? Bom, o item sugeriu que era uma oração, então deve ser esse trambolho na sequência. Para testar, o que eu faço? Troco, em vez do trambolho, coloco um isso no lugar. E vai ficar assim, então. É preciso isso. E aí, quando eu pergunto na estrutura simplificada quem é o sujeito, quem ou o que é preciso? Isso é preciso. Ou seja, o isso funciona de fato como sujeito. Vale para o pronome, vale para o trambolho. Esse trambolho, de fato, é o sujeito de é preciso. Consequentemente, o item falou a verdade. É um item verdadeiro. Então, tome cuidado com esse detalhe. Normalmente a gente busca saber quem é um núcleo do sujeito para fazer com ele a concordância. No caso de você ter um sujeito oracional, no entanto, não existe um núcleo específico. O núcleo é tudo junto ao mesmo tempo. É por isso que a estratégia é tirar tudo e colocar um isso no lugar. E detalhe curioso, já que o sujeito oracional ele não tem um núcleo específico, você não consegue dizer se o sujeito oracional é masculino ou feminino, se ele é singular ou plural. No final das contas, o sujeito oracional é neutro. Justamente porque ele é neutro, ele não consegue gerar flexão em estruturas externas. É por isso que aí nos exemplos aparece, não basta isso. Veja que esse verbo externo ele fica travado no singular, que é a forma neutra do verbo, né? Da mesma forma, é preciso. Esse ficou na terceira pessoa do singular, que é a forma neutra do verbo. Porque quando o sujeito é oracional, ele não consegue gerar nenhum tipo de flexão nas estruturas externas. Por isso, nessas situações, quando você tem sujeito oracional, o verbo externo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. E o mais importante, não ignore a possibilidade de efetivamente o sujeito ser uma oração, ser um trambolho. Principalmente se o examinador disser para você, olha, essa oração aqui tem sujeito indeterminado. Para ser sujeito indeterminado, você ou encontra o pronome se trabalhando como índice de determinação do sujeito, ou então você tem aquelas estruturas de terceira pessoa do plural. Roubaram o meu carro. Quem roubou? Eles roubaram. Eles quem? Não sei. Aí sim é sujeito indeterminado. Mas se não se encaixar em uma forma ou outra, terceira pessoa do plural, ou então pronome se funcionando como índice de determinação do sujeito, se não se encaixar em uma forma ou outra e o examinador está dizendo que o sujeito é indeterminado, tome cuidado. É possível que o sujeito, na verdade, seja um sujeito oracional. Então, teste os trambolhos que aparecem ali em volta para verificar se não é o sujeito na forma de uma oração. Beleza? Então, se o examinador meio que sugerir, essa estrutura tem um sujeito indeterminado, não deixe de conferir se não existe ali uma oração funcionando como sujeito, um sujeito oracional. Beleza? Muito bem. Continuando, então, vamos aí para o nosso próximo item. Eis aí, o termo amarela poderia ser flexionado na forma masculina, amarelo, sem que isso provocasse prejuízos gramaticais ou nos sentidos textuais. Eis aí, como a dica BR foi embasada na alimentação do brasileiro, ela é simbolizada pela bandeira do Brasil e dividida em grupos alimentares nas cores verde, amarela e azul. E o item está sugerindo que a gente pode, em vez de colocar amarelo, aliás, em vez de colocar amarela, colocar amarelo. E aí, rola? Posso trocar? Dê pausa e verifique. E aí, rola? Bom, 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 bom. É verdade que vira e mexe a gente utiliza amarelo fazendo referência à cor no masculino, mas isso ocorre sobretudo quando você está dando o nome da cor. Quando você fala o amarelo é a minha cor favorita. Nesse caso, você está dando o nome. Quando você está dando o nome, você acaba substantivando a palavra e normalmente a substantivação cria palavras masculinas, né? O amarelo, o vermelho, o verde. Nessas situações todas aí, quando no caso eu estou dando o nome da cor, eu acabo utilizando a forma neutra, que seria o equivalente ao masculino no português contemporâneo.
E o que acontece? É possível usar então amarelo nesse tipo de contexto? Sim, mas acontece que do jeito que aparece aí, do jeito que está aí na frase, eu tenho que observar a estrutura. Como assim, Wagner? Observe que do jeito que está aí, o examinador sugeriu que a gente escrevesse assim, ó, nas cores verde, amarelo e azul. Ele sugeriu simplesmente que a gente trocasse. E por um momento parece que vai funcionar, né? Mas observe como a estrutura é apresentada. Em grupos alimentares nas cores. Veja que essa expressão aí, nas cores, traz a preposição em com o artigo feminino plural, as. E a palavra cores, que é o substantivo, é plural. E com isso você está falando das cores verde, amarela e azul. Ou fazendo separação, a cor verde, a cor amarela e a cor azul. No contexto, então, essas palavras verde, amarelo e azul são adjetivos, por conta disso vão concordar com o núcleo substantivo que se referem a cor verde, a cor amarela e a cor azul. Portanto, no contexto, eu não posso usar amarelo, tem que ser a cor amarela, necessariamente no feminino. A sugestão do item, portanto, é a sugestão errada. Muito bem. Chegamos então ao final desse primeiro bloco, mas vamos voltar para falar um pouquinho mais sobre concordância, uma vez que esse tema sempre aparece em provas da banca quadrix, é um tema recorrente e ele é utilizado com frequência para elaboração das questões. Então